Bom dia! Olha eu aqui outra vez. Tudo bem com vocês? Pessoal, é com muita alegria que a gente está aqui novamente para passar para vocês a nossa videoaula. Vamos falar sobre dança de salão e tradição. Essa dança de salão a gente já começou a falar nas aulas anteriores, né? Durante esse segundo bimestre. E agora a gente vai continuar aqui na página 19, a gente vai falar com vocês sobre a dança de salão. Sobre a dança. E agora aqui nessa imagem, nessas duas imagens aí na página 19, vocês percebem a demonstração do tango. Essa demonstração está sendo num lugar público, tá? O tango, ele é uma dança espanhola, se eu não me engano, ou argentina, né? Argentina. Então lá na Argentina é uma dança sensual. E tem que ter coordenação, tem que ter leveza. Os dois dançarinos têm que estar bem ensaiados para conseguir fazer os movimentos corretamente do tango. Vou falar um pouquinho aqui do que está escrito aqui nessa imagem, né? Para a gente entender um pouco mais. Porque eu de dança, pessoal, infelizmente o professor de vocês é horrível sobre dança. Então vamos falar um pouquinho do tango. Assim como o samba e a rumba também é da Argentina. O tango surgiu nas camadas populares, passando da marginalização para o sucesso internacional. Marginalização, pessoal, os marginais usavam o tango como forma de dança, mas forma de sensualidade, né? Hoje não, hoje mas é uma dança mais um sucesso internacional. Como as demais danças latinas, surgiu da mistura de diversas influências africanas e europeias, que faziam parte da cultura do Rio da Prata na Argentina. É uma dança muito forte e emocionante, com passos firmes e precisos. Também é considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então, pessoal, passo firme, você tem que ter essa habilidade, você tem que ter força, tem que ter destreza, você tem que ter graciosidade para que você possa conseguir fazer essa dança da melhor forma possível. Aí, depois, aqui embaixo, nós temos dois exemplos de dança de salão, europeias, são os passos doblê e da valsa. Inclusive, vocês quiserem aí pegar o celular de vocês e colocar no QR Code aí ao lado, nessa imagem aí, está escrito britânica, vocês vão ver que vai ter um artigo falando sobre a valsa, tá? Se vocês se interessarem mais um pouquinho, vai falar sobre a valsa. E do outro lado vai falar sobre o passo doblê, tá? Então vai aprofundar um pouco mais aí e vocês vão entender melhor. Aqui eu vou falar para vocês o que está escrito, porque eu não conheço essa dança, nunca vi. Então eu vou falar para vocês o que está escrito aqui. Tá? O passo doblê, o nome faz referência ao passo acelerado da infantaria, que deu origem à dança. Ela é uma representação das touradas espanholas. Aí essa aqui, o passo doblê, já é da Espanha, na qual o homem representa o touro e a mulher a capa do toureiro. Todo mundo, eu tenho certeza que a hora que falou o homem representa o touro, todo mundo pensou que a mulher seria a vaca. Não, é a capa do toureiro, tá, pessoal? Então, se vocês colocarem o celular no QR Code aí, vocês vão entender melhor sobre a valsa. E o passo doblê, na outra parte de baixo também, que vocês vão perceber. A valsa originária da Áustria e da Alemanha. Ganhou popularidade quando passou a ser usada pela elite nos salões de Viena, na Áustria. E é normalmente uma das primeiras danças de salão a serem ensinadas, por ser simples e possibilitar de desenvolvimento de noções básicas, como a necessidade de trocar o peso do corpo, ora apoiando em uma das pernas, ora em outra. É dançando sob o som de uma melodia suave, em que o movimento de vai e vem, alinhado à elevação dos pés e aos giros de quem os realiza, produz um grande espetáculo.
Um som que representa esse ritmo é a valsa. Aí está um nome que eu acho que é alemão, que eu não consigo nem pronunciar, tá, gente? Me desculpa aí. Conhecida como Danúbio Azul, de John Strauss II, tá, pessoal? É mais ou menos isso. Espero que vocês entendam aí. Mas é sobre essa dança aí, esse nome embaixo aí, eu acho que é alemão. E alemão, gente, é muito difícil de falar. No inglês a gente ainda disfarçado e acaba atingindo o objetivo, beleza? Então espero que vocês estejam entendendo aí sobre as danças. Vamos continuando aqui com as nossas artes. Para iniciar o trabalho com a dança, você desenvolverá algumas noções de ritmo e o passo básico da valsa. Também poderá desenvolver os passos em duplas e com deslocamentos pelo salão, como era feito nos bailes das cortes europeias. Cortes quer dizer os ricos, né? Na época do glamour lá da Europa, então essa dança era praticada muito lá na Europa dessa forma, beleza? A valsa também vocês aí podem usar o celular para se aprofundar um pouco. Relembrando vocês, não entendo muita coisa não. Agora a dança de salão no Brasil. Aí dá para entender um pouquinho. Vamos ver se alguma coisa eu entendo aqui, mas pela imagem que aparece no slide de vocês, na página 20, vocês podem ver que tem muita delicadeza, muito glamour, muita riqueza aqui. Parece que são as pessoas mais subdesenvolvidas, né? E vamos ver aqui o que o texto diz para nós aí sobre a dança de salão no Brasil. No contexto social brasileiro, as danças de salão ganharam importância com a vinda em 1808 da família real portuguesa. Tá vendo o que eu falei para vocês? Olha ali, família real já vem de rei tem muito dinheiro, né? Não é? Que estava acostumada a assistir às danças em eventos promovidos na corte e a praticá-las. Estudos indicam que as danças nesse período faziam parte da educação dos membros da corte e eram símbolos de distinção social. No período colonial, a dança mais praticada no Brasil era a chamada contradança, realizada em grupos, nos quais os pares formavam um círculo, filas e outras figuras. Muitos estudiosos apontam a contradança como origem das quadrilhas juninas. Então, pessoal, através de uma dança, eles vão transformando, vão elaborando e vão fazendo outro tipo de dança. A nossa contradança aqui, nada mais é hoje que a dança de quadrilhas, no mês de junho aí, em comemoração Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Esse ano nós não podemos fazer nada de festa junina, não teve evento nenhum e nós estamos aí ainda na pandemia. Vamos seguindo aí nossa aula ainda na página 20. O processo da imigração ocorrido no Brasil desde o século XIX trouxeram-se inúmeras esculturas que foram ao longo do tempo apropriadas e transformadas, criando uma grande variedade de estilos de dança de salão. Lá para a década de 1960, os bailes em salão eram eventos muito importantes no país, sendo local de encontro, lazer e convívio social, com a exceção das discotecas na década de 1970. E eu participei, eu posso falar para vocês que eu conheci as discotecas, né, porque eu já sou bem mais idade, então eu conheci, nas quais as músicas eletrônicas predominavam e as pessoas dançavam sozinhas. As danças de salão passou por um período de esquecimento. A lambada, fusão do ritmo caribenho com o merengue, com as danças brasileiras como o forró e o carimbó, nos anos 90 fez com que a dança em pares voltasse à moda, resgatando a dança de salão. Essa parte, pessoal, eu posso falar que aproveitei bastante. Era uma época muito gostosa, né? Que quem sabia dançar sempre tinha uma namorada, sempre tinha uma gatinha do lado. Mas quem não sabia dançar, podia ser o mais bonito que fosse e ficava sozinho. Então, essa época foi muito gostosa, resgataram então a dança de salão. E ao longo da história brasileira,
Com os períodos de altos e baixos, as danças de salão tiveram grande importância em eventos festivos, como casamentos, formaturas, festa de 15 anos, bailes e entre outros. E a valsa é um dos ritmos mais comuns nessas comemorações. Por exemplo, toda menina hoje, toda garota que faz 15 anos, ela quer ter a valsa dela de 15 anos, ela quer ter a festa de 15 anos, que ela faz 15 anos uma vez só, né? A formatura, quando você forma, você também tem ali na colação de grau, ou na sua formatura ali, você tem também a valsa, tem a dança do casal, o pai, o padrinho dança com o formando, com a formanda, né? Então, e assim sucessivamente, nos bailes, né? Então, nos casamentos, tem a dança da noiva, a valsa, todo mundo quer dançar com a noiva na valsa lá, na noite do casamento, e assim vai, e assim eu participei bastante disso, é muito legal. E a dança da valsa ainda continua até hoje, né, no nosso meio da nossa vida. E agora, pessoal, vamos falar também, né, das danças gaúchas. Não conheço, vocês podem fazer aí algum conhecimento se vocês quiserem procurar, né? É só escrever danças gaúchas no YouTube, vocês vão ter uma noção melhor do que eu estou falando para vocês sobre a dança. As danças de salão estão em constante transformação, seja pelo surgimento de novos ritmos, seja pela transformação de passos e elementos de um determinado estilo. Por exemplo, o zumba. A zumba é uma dança nova, é uma transformação de uma nova dança, né? Que antigamente era a ginástica localizada, hoje eles usam a zumba com ginástica para perder caloria, queimar gordura e ter um corpo saudável, condicionamento físico. Então tudo isso é transformação de estilo, certo? Foi nesse contexto de mudanças, aliado à expressão de uma cultura regional, que no século XIX surgiram as danças gaúchas, originárias das danças de salão europeias, como a valsa e a polca. Os gaúchos criaram ritmos como o vaneirão, a milonga, a rancheira, o shot e a chula. Tudo isso, pessoal, é ritmo que eles tocam na sanfona ou no acordeão. As danças gaúchas deram espaço para que o crioulo, termo utilizado para identificar os nativos gaúcho do Rio Grande do Sul, expressasse a teatralidade e a mais típica representação tradicional do Rio Grande do Sul. É o fandango, que une as cantigas regionais como sapateado, conhecido pelos gaúchos como sapateio, dos que participam da dança. Se vocês forem colocarem aqui, que eu já vou falar um pouco do fandango, na parte de baixo, ainda na página 21, vocês percebem que nesse texto aí, vermelho ou marrom, tem um QR Code. Se vocês colocarem, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o fandango, tá? Se vocês se interessar mais, pega o celular de vocês e coloquem aí que vocês vão ver. É só baixar o aplicativo, tá? Eu vou falar para vocês o que tem aqui e depois, se vocês se interessar, é só pesquisar aí. No 7º ano, você conheceu o fandango. Lembra do ano passado? Fandango paranaense. É uma das manifestações populares que tem esse nome. Além do Paraná e o Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também tem, São Paulo e diversos estados do Nordeste do Brasil, danças e festas populares chamadas de fandango. O termo se aplica a 2 grandes grupos de dança e festas populares. O primeiro é conhecido como o automarítimo do ciclo natalino, encontrado em alguns estados do Nordeste. O segundo é representado pelos bailes dos estados do sul do Brasil e do estado de São Paulo. Especificamente no Rio Grande do Sul, o fandango utiliza uma série de cantigas que possibilitam o sapateado e é representado por um conjunto de 21 danças. Entre elas podemos citar a rancheira, o pericom, o pezinho e o maçarico, que em suas coreografias utilizam os passos de juntar a marcha e o recuo da valsa.
o recuo da valsa e de sapatê. Então, pessoal, para vocês perceberem, o fandango ele é originário do Rio Grande do Sul, mas em vários estados do Brasil tem essa mesma dança pelo nome de fandango, certo? Então, pessoal, eu vou passar para vocês agora, antes de terminar, só vou ler um pouquinho aqui, eu peguei meu celular, eu vou ler um pouquinho aqui sobre o fandango para vocês, o que está no QR Code aqui nesse tema aqui embaixo, aqui nessa imagem de baixo. Olha só, fandango é o consenso entre estudiosos que o fandango brasileiro apresenta característica que tem origem na cultura ibérica, mas que sofreram a influência de algumas das matrizes culturais do Brasil. Assim, dependendo da região do país, essa manifestação cultural assume diferentes formas, tanto diz respeito às danças realizadas no sul e no sudeste do país, quanto designa, na região nordeste, um espetáculo popular realizado em homenagem aos marujos. Como expressão corporal, destaca-se, portanto, o fandango, encontrado no litoral de São Paulo e do Paraná. Nessas localidades, a dança e a música que acompanham associa-se ao modo de vida da população caiçara. Então, pessoal, isso aí, essa primeira página eu li para vocês, mas se vocês entrarem no QR Code, vai ter mais coisas para vocês verem dentro desse aplicativo aí, tá certo? Espero que vocês tenham. Muito obrigado a todos, felicidades para todo mundo, espero que eu possa ter explicado um pouco melhor essa aula. É uma aula para mim complexa, né? Falar sobre dança não é fácil para quem não sabe dançar, então eu quero só agradecer a participação de vocês. Não esquecendo de deixar o like de vocês lá no canal e acredito no poder da educação. Abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.